Cara, é impossível. Eu sei lá quantos anos você tem de programação. Eu tenho... quantos anos eu tenho de programação? Quase 15 anos de programação. E, cara, eu olho pra isso aqui e eu falo, meu Deus. Sabe? O Dieguinho lá de 14 anos de idade começou com programação e olhar pra isso aqui e ficar muito empolgado, assim, porque é muito legal. Então, eu vou começar abrindo o meu iTerm aqui. Deixa eu dar um pouquinho de zoom. E aí a gente vai primeiro criar o nosso projeto, tá? Então eu vou entrar aqui em NLW. A gente vai criar aqui Operator. Eu vou entrar aqui. E aí a gente vai criar o nosso projeto aqui, que eu vou chamar ele de Dev Roast. Você pode criar o seu projeto aí. E aqui dentro a gente vai criar o nosso app em si, tá? E aí o nosso app aqui, ele vai estar em branco. Primeiro eu vou escrever OpenCode MCP list, para a gente ver se o MCP do Pencil está instalado. Né? Ele deve ter instalado sozinho. Tá aqui, ó, Pencil conectado. Olha só, ele conectou com o nosso aplicativo. Né? Olha que legal, né? Ele não conectou com um MCP remoto. E eu tenho o MCP do Context Set aqui. O do Polar não é necessário, mas o Context Set, caso você não conheça, não utilize ainda, pelo amor de Deus, o Context Set ele é um MCP de documentação. Então, toda vez que a minha aplicação precisar buscar uma documentação, por exemplo, uma documentação do Next, de um TRPC, do React ou qualquer coisa assim, ela, claro, pode fazer buscas pelo navegador, mas é lento geralmente, ou ela pode usar o Context Set. Tá? Ele é muito fácil de instalar, você simplesmente vai rodar uma linha de comando dentro do seu terminal, por exemplo, aqui no OpenCode, é só você colocar essa linha aqui no configuration file do OpenCode, e aí você pode abrir aqui, ó, basicamente esse arquivo aqui, OpenCode config, que ele fica lá dentro da sua pasta do seu computador. Então aqui, ó, tem as configurações, os locais de configuração do OpenCode, tá? E você joga simplesmente essa linha aqui dentro de MCP e você vai estar com o MCP configurado, ok? E aí com o Context Set, como eu falei, ele pode buscar a documentação. Eu não vou entrar muito detalhes nisso, porque o detalhe principal aqui é mostrar o processo de construção. Essas coisas de, cara, instalar a CLI de um agente de código, instalar um MCP, isso são coisas que, francamente, se você está aqui na trilha que não é iniciante, cara, assim, gera coisas que você deveria estar utilizando no dia a dia, sabe? Mesmo que você use os planos gratuitos da IA, não tem mais como codar sem IA hoje em dia, tá? Eu acho que desculpa a palavra, mas é uma burrice tremenda. E aí, o que a gente vai fazer então aqui dentro? Eu vou começar rodando OpenCode dentro da nossa aplicação e ele vai abrir aqui o OpenCode pra gente. E aqui, tanto faz o modelo que você estiver utilizando. Claro, eu vou estar utilizando o Opus, tá? Que é o modelo mais avançado da Cloud, da Anthropic, que é a assinatura que eu tenho. Mas você pode estar utilizando os últimos modelos da OpenAI, Kimo, você pode estar utilizando os modelos que você preferir, você vai chegar em resultados semelhantes aos meus, com certeza, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai inicializar um projeto, tá? A gente não vai trabalhar com documentação nem nada, a gente vai começar inicializando o nosso projeto. Então, vamos lá. Vou começar a escrever em português, claro, eu estou acostumado a escrever em inglês, mas vamos lá. Então, cria vamos começar criando um projeto Next.js em branco nessa pasta, usando o diretório source para o nosso código. Vamos usar Biome para linting e formatting e vamos usar Tailwind para estilização. E eu vou falar aqui, ó, crie um projeto, um app totalmente em branco, sem conteúdo na página. Deixe toda em branco. Quais outras coisas a gente pode fazer aqui? Não sei, né? Mas como isso aqui é uma instrução simples, eu poderia estar utilizando aqui, dar um Shift Tab para trocar para o Plan Mode. O Plan Mode seria uma forma de eu visualizar o plano dele, então eu vou... token refresh failed. Ele perdeu a autenticação com a minha conta da Anthropic. Vamos tentar de novo aqui. Acho que ele perdeu a autenticação. É bem fácil, né? Você escreve /connect, seleciona o provider. Deixa eu copiar aqui. Oh, shit. Peraí. Aqui. /connect, conecto com a conta, copio aqui o código,
jogo aqui dentro. Isso vai funcionar mais ou menos semelhante para todos os outros providers, então só de você dar um connect, ele já conecta, tá? E eu vou escrever aqui de novo. Ele perdeu aqui o token, não sei o porquê que isso aconteceu. Então, olha lá. Ele vai começar a planejar aqui. E aí, uma das coisas que eu tô percebendo muito nesses últimos modelos de IA é que elas fazem muitas perguntas. Isso é muito, muito bom, tá? Então, olha só, primeiro ele perguntou versão do Next. Usar a última versão estável. Se a gente for entrar aqui na documentação do Next, né? A gente for na documentação, olha só, qual que é a latest version? 16. Então, eu vou falar, ó, use a versão 16.1.6, que é a atual. Configuração do BIOM, quer alguma regra específica ou posso usar a configuração padrão sensata? Formação com tabs, space, line width. Vou botar aqui, ó, formatação com 2 espaços. Integre o BIOM com o Tailwind para entender as diretivas do PostCSS. O resto, manter um padrão. Não vou mandar muito, o importante é a gente manter um padrão, né? Package Manager, ele pergunta, olha que legal, né? NPM, PNPM. Cara, eu particularmente gosto muito de utilizar o PNPM, que é o que eu vou estar seguindo aqui na frente. Como eu falei, talvez, na hora que você escreveu, os seus não tenha, o seu agente não tenha feito essas perguntas. E é normal, né? O mais importante é que no final a gente chegue num resultado semelhante, então tem algumas coisas que eu coloquei aqui que talvez seja importante você olhar, né? Se ele escolheu a versão certa. E por isso que usar muitas vezes esses modelos mais recentes, você vai ter um resultado melhor, né? Então ele vai começar a estudar, veja que eu coloquei algumas coisas. Isso entra um pouco naquela questão que eu falo de, não é só você escrever instruções, você tem que ter conhecimentos, né, importantes, porque veja que eu coloquei ali, né, olha, eu quero que você integre o BIOM para ele entender as diretivas do Tailwind, porque eu já criei muitos projetos, eu sei que quando a gente não integra certinho o BIOM, você vai lá no seu CSS, escreve, por exemplo, uma coisa que existe só no PostCSS, que é aquele @theme, ele não vai entender, ele vai ficar reclamando, vai falar que aquilo lá não existe no CSS, então tem algumas coisinhas que, cara, só de você já ter criado muitos projetos, você vai entender, né? Então, olha, ele já falou, olha, o Tailwind V4 usa diretivas como import, theme, que eu acabei de falar, né? Então, eu tenho tudo, e ele precisa entender isso, criar a nossa configuração, e é legal, né? E ele já entendeu aqui, ele vai limpar a página da home, passo 4, olha, isso aqui é todo o nosso plano, é o plano que ele vai executar. E ele pergunta, posso executar o plano? Você pode ler aqui o plano todo, eu não vou fazer isso, porque senão a gente perderia muito tempo, e eu vou simplesmente trocar, dar um Shift Tab pro Build Mode, ao invés do Plan, e vou escrever Do It, né? Então, ou qualquer outra coisa, para ele simplesmente falar que agora ele precisa pegar esse plano e sair instalando, configurando no nosso projeto. E agora, a gente espera. Enquanto a gente espera, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra aba do meu terminal, tá? E eu vou abrir esse projeto aqui no editor de preferência. Estou utilizando bastante o Zed ultimamente, e esse editor, o que ele vai fazer, tá? Ele vai simplesmente servir para a gente olhar se o resultado aqui da nossa aplicação está indo para o lado que a gente quer. Então eu posso ver que já tem globals aqui, já está importando o CSS, olha só, já tem o Tailwind instalado, tem aqui um projetinho Next criado, e a gente vai usar isso aqui simplesmente para visualizar. Eu vou jogar ele aqui para o lado e eu vou manter o Open Code aqui do lado, e a gente vai estar com essas duas telas abertas o tempo todo, tá? Vou deixar esse código aqui não tão grande, a gente não vai escrever muito código na mão, então a gente não precisa ficar olhando isso o tempo todo, mas eu vou rodar eles ao mesmo tempo. Eu posso rodar o Open Code no Zed, tá? Então o Zed ele tem aqui, ó. Só como eu quero que você fique livre para usar o editor que você quiser, eu vou manter aqui o Open Code no terminal, tá? E aí a gente vai por essa abordagem de, digamos, terminal first, né? A gente focar no terminal para a construção do nosso app. Então veja que ele criou o projeto Next, já está aqui a nossa página em branco, como eu tinha pedido para ele, já está aqui a configuração do Tailwind, tá? Ele deixou um readme aqui, que é o readme padrão do Next, depois a gente pode remover isso. No package.json a gente pode ver que ele já está usando o BIOM, né? A gente pode fazer alguns testes, por exemplo, rodar aqui um pnpm run format para ver se está rodando o BIOM certinho. Olha ali, já rodou, né? Ele só deu um errinho, o fragment é redundante aqui na página, porque ele não tem conteúdo, mas tudo bem, isso aqui não é algo que a gente tem que se perguntar. A gente pode rodar um lint, por exemplo, para testar que está tudo funcionando. Ele mesmo está fazendo isso, ó, rodando.
E show. Ó, ele falou 100% limpo, tá tudo certo. Ele vai remover aqui a última extensão que ele percebeu que não precisa, que é o Babel plugin React Compiler, já que a gente não tá usando o React Compiler, né? Ou melhor, tá? React Compiler ficou habilitado, vou mantê-lo. Ah, ele já entendeu. Ele não vai remover, porque ele viu que o React Compiler tá habilitado no projeto Next. Show! Com tudo isso configurado, eu vou te mostrar agora a parte mais fantástica de onde a gente está chegando com a IA, que é a integração, por exemplo, do Pencil, do MCP do Pencil com o nosso projeto, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Olha só, se eu venho aqui em cima em File, Export Design to Code, né? E aí ele vai ter um exemplozinho aqui de como que a gente pode estar utilizando a nossa CLI para rodar, né? Olha só, eu vou fazer o seguinte, com o Pencil aberto, eu vou falar o seguinte, ó, eu vou selecionar esse botão. Olha só que interessante. Aperto Ctrl aqui no meu, ou Command do Mac, seleciono o botão, e aí eu falo, aqui no OpenCode, what component, deixa eu fazer em português. Qual componente eu estou selecionando no Pencil? Use o MCP do Pencil. Olha só que interessante. Você está selecionando o Frame Submit Button. Quer que eu inspecione esse componente em mais detalhes? Cara, olha isso aqui que legal, né? E por que isso é tão legal? Não, aí eu vou falar para ele, olha, eu quero que você crie uma pasta Source Components UI para implementarmos os componentes visuais que são genéricos para várias páginas, como o botão. E use o componente que estou selecionando para criar a base do componente button. Use Tailwind, Tailwind Merge e Tailwind Variants quando necessário para criar várias variantes do mesmo componente. Não esqueça de estender as propriedades nativas do botão no TypeScript e usar Named Exports. Nunca use Default Exports. E aí eu vou dar um Enter aqui e ele vai começar a criar o nosso componente. Veja que eu passei um monte de instruções, que isso aqui são coisas assim do meu gosto, né? Como eu falei, eu já trabalhei em muitos projetos. E isso aqui é o meu default, né? O meu padrão. Mas não necessariamente precisa ser o seu, né? Você não precisa usar exatamente essas ferramentas dessa forma. Para mim é o que funciona hoje. Eu gosto muito. E olha só, ele começa a usar o MCP para pegar as variáveis, guidelines, e ele pega screenshot, adiciona esse contexto na minha IA, e aí você vai ver que ele vai criar o nosso componente de botão. E eu vou pedir para ele uma das outras coisas que eu gosto de fazer. Olha só, ele já entendeu que o nosso botão tem variantes, então ele percorreu o design e provavelmente ele chegou nisso aqui, ó. E ele falou, olha, eu percebi que o botão tem 3 variantes. E olha só, ele que chegou aqui, sozinho. Isso é muito doido, né? E aí, olha só. Ele já percebeu que ele vai configurar variáveis CSS. Então, olha só. Ele instalou o Tailwind Merge, instalou o Tailwind Variants. Ele entendeu que nossa aplicação tem um tema. E ele vai configurar esse tema. Ele percebeu que a nossa aplicação usa outra fonte, que é a JetBrains. Olha só, ele já configurou a JetBrains, já instalou, criou todas as cores pra gente. Eu não pedi nada disso pra ele, mas já tá tudo configurado. Olha que interessante, cara. Isso é muito massa, né? E aí, ele já instalou no Next a nossa fonte, JetBrains, e a fonte Geist, que são duas fontes que a gente está utilizando. Eu acho que não precisa dessas duas fontes, não faz sentido. Eu vou usar apenas uma delas. Então, não, se bem que a Geist é para texto, né? A JetBrains é para código, né? Eu não lembro por que ele está usando a Geist, eu não lembro se ele está usando a Geist em algum lugar. Daqui a pouco a gente vê isso. E aqui em Components, ó, UI, ele já criou o nosso botão.
com todas as nossas variantes, né? E eu vou pedir para ele aqui, uma das coisas que eu gosto muito de fazer nos meus projetos, principalmente projetos que são codados com IA, é ele criar uma página de exemplo dos componentes, que depois provavelmente a gente vai remover. Mas antes eu vou pedir para ele arrumar isso aqui, ó, e fazer uma coisinha que, cara, isso aqui, por favor. Tá vendo que quando a gente criou esse componente de botão, a gente definiu vários padrões? Por exemplo, usar Tailwind Merge, usar Tailwind Variants, estender as propriedades padrão do botão, usar Named Exports e não Export Default. A gente criou padrões, né? Isso é importante. Então, eu vou falar o seguinte para ele, ó. Primeiro, corrija esses erros que o Biome está apontando. Segundo, não use Tailwind Merge quando usar o Variants, porque você pode passar class name diretamente como uma propriedade da variante, logo junto com variant e size. Isso aqui é um negócio importante, porque esse class name aqui, ó, ele pode vir aqui, ó, e aí eu não preciso passar usar o Tailwind Merge junto, né? O Tailwind Variants ele já faz o merge, digamos assim, e o Tailwind Variants faz o merge sozinho. E aí aqui, ó, agora vem o ponto-chave, tá? Anote esses padrões de criação de componentes melhor, não é anote, né? Documente esses padrões de criação de componentes em um arquivo agentsmd dentro da pasta UI para os próximos componentes seguirem os mesmos padrões, tá? O que é isso, basicamente, né? Cada agente de IA, ele tem um arquivo de configuração, né? Que são as regras. O OpenCode e vários outros agentes usam o agents.md. Se eu não me engano, o Code, né, o Cloud Code é o único que usa o cloud.md, mas a maioria dos outros agentes usam agents.md, que é um arquivo, digamos, de documentação de contexto que a gente quer manter entre todos os chats. Por quê? Porque depois que a gente fechar esse chat aqui, ele vai perder o contexto dele, a não ser que a gente use um plugin de memória, que também ficaram famosos aí nos últimos meses, tá? Mas ele perde o contexto, então ele perde tudo que a gente conversou. Se eu criar um novo componente, ele já não... talvez, claro, eu posso passar uma referência, mas ele não vai lembrar exatamente as coisas que a gente conversou. Então a gente pode criar arquivos agents.md dentro de subdiretórios específicos. Quando ele for criar ou editar um arquivo naquela pasta, ele vai ler esse arquivo antes, né? Então, vou colocar isso. E por último aqui, ó, crie uma página de exemplo de componentes que vai listar todos os nossos componentes de UI com todas variantes para vermos visualmente como ficou. Isso na pasta @app, direciona aqui a pasta do Next.js, tá? Então, quero que ele crie um exemplo para a gente rodar o nosso projeto aqui, ó, e aí eu posso vir aqui ao pnpm run dev, rodar o nosso projeto. Ele tinha um projeto já rodando na porta 3000, deixa eu só encontrar esse projeto aqui e matar ele, para eu rodar na porta 3000 mesmo. Aqui. Agora a gente pode abrir localhost 3000. Nosso projeto vai estar em branco, ó, né? Não tem nada. E ele vai criar uma pastinha daqui a pouco com os exemplos ali pra gente, né? É muito legal, né? Olha só, ele viu que ele usou o context set automaticamente para obter a documentação do Tailwind Variants, ó. E ele entendeu que ele pode enviar class name aqui, ó, direto. Então ele foi lá, leu a documentação e aí saiu codando. Criar o agentsmd, então agora ele está nesse processo. O que ele já tinha feito? Já tinha corrigido a sintaxe aqui em cima, ó. Ficou mais um probleminha aqui, ó, que eu vou pedir para ele corrigir. Isso ele provavelmente vai documentar no agentsmd para ele não repetir, né? Nem sempre, porque isso aqui é uma coisa que veio nas últimas versões do Tailwind 4, tá? E algumas coisas às vezes ele perde, né? Porque ele não tem o contexto atualizado muitas vezes do Tailwind, né? Ele não vai ter toda esse contexto das mudanças do Tailwind em tempo real, né? Então olha só, ele criou o agentsmd aqui dentro, tá? Eu acho que esse agents, vou botar aqui, ó. Todos agents MD precisa ser em letra maiúscula,
corrija e documente isso também. Vou passar o erro aqui pra ele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu tenho aqui a falar. Legal, bem legal. Tá. Outra coisa, deixa eu ver se ele falou button aqui. Falou, mas foi só para uma referência. Às vezes, o que faz, né? Quando eu peço para ele documentar, ele vai lá e documenta todos os arquivos que existem dentro dessa pasta. Eu acho isso horrível, porque daí quando eu adicionar um novo arquivo, eu tenho que vir aqui e pedir para ele ficar atualizando a documentação. Eu sempre peço para ele que na documentação ele não referencie arquivos específicos que a gente vai ter mais e mais com o tempo, né? Então, assim, é mais referenciar padrão e não referenciar estrutura, né, do código. Ele criou aqui os exemplos, vamos dar uma olhada. Então, se eu escrever aqui /components, olha só, já tá aqui todas as minhas variantes do botão. E, cara... Ai, cara. O que será de nós? Olha só, já ficou muito massa, cara. Ficou muito massa. Cara, é impossível. Eu sei lá quantos anos você tem de programação. Eu tenho... quantos anos eu tenho de programação? Quase 15 anos de programação. E, cara, eu olho pra isso aqui e eu falo, meu Deus. Sabe? O Dieguinho lá de 14 anos de idade começou com programação e olhar pra isso aqui e ficar muito empolgado, assim. Porque é muito legal o ponto que a gente tá.